Olá, queridos companheiros do nosso canal da divulgação da doutrina espírita, nessa playlist do livro Ceifa de Luz. Sejam sempre muito bem-vindos, que possam ouvir as leituras, as reflexões, fazer os seus comentários. Ficamos sempre muito felizes já nos reunirmos, em torno das mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel, mensagens que nos confortam, que nos alertam, que nos edificam, que nos ajudam em nossa caminhada do dia a dia. Hoje, com a certeza da bênção de Deus, dos amigos e mentores espirituais, iremos fazer a leitura da mensagem 36, que tem como título Civilização e Reino de Deus. Emmanuel, de início, traz o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 20, em que diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com aparências exteriores. E depois ele diz, meu reino não é deste mundo. A terra de hoje reúne povos de vanguarda na esfera da inteligência. Cidades enormes são usadas à feição de ninhos gigantescos de cimento e aço, por agrupamento de milhões de pessoas. A energia elétrica assegura a circulação da força necessária à manutenção do trabalho e do conforto doméstico. A ciência garante a higiene, o automóvel ganha tempo em curtas distâncias, a imprensa e a radiotelevisão interligam milhares de criaturas num só instante, na mesma faixa de pensamento. A escola abrilhanta o cérebro, a técnica orienta a indústria, os institutos sociais patrocinam os assuntos de previdência e segurança. O comércio, sabiamente dirigido, atende ao consumo com precisão. Entretanto, estaremos diante de civilização impecável? À frente desses empórios resplandecentes de cultura e progresso material, recordemos a palavra dos instrutores de Allan Kardec nas bases da codificação do Espiritismo. Perguntando ele por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa, na questão 793 do Livro dos Espíritos, ele recolheu a seguinte resposta: reconhecê-las eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizado, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Espíritas, irmãos, rememoremos a advertência do Cristo, quando nos afirma que o reino de Deus não vem até nós com aparências exteriores. Para edificá-lo, não nos esqueçamos de que a doutrina espírita é luz em nossas mãos. Reflitamos nisso. Emmanuel nos traz uma observação muito pertinente. Hoje, com a tecnologia, nós estamos aqui falando, conversando, reunidos aqui, ao mesmo tempo que amigos meus do Japão também estão assistindo no horário, para eles é só um horário diferente, mas com a mesma possibilidade, a mesma íntegra do texto, da imagem, online.
ao mesmo tempo, né? Está tudo interligado. Quando nós paramos para observar a arquitetura de novos edifícios, verdadeiros arranha-céus, nós ficamos espantados quando lembramos que vivíamos lá numa caverna. O desenvolvimento do vestuário, né? A ciência, o que a ciência já é capaz de fazer com embriões, a área da genética. E assim, todos os setores progrediram quando vemos o planeta. Nós vamos ver outros países que falam assim, nossa, país do primeiro mundo, tem isso tudo funcionando, tem não sei o que, tem um colégio tal, tem um know-how, né? Tem as técnicas desenvolvidas. E aí a gente fala, poxa, nós estamos aqui civilizados, né? Nós já somos criaturas civilizadas. Então ele fala aqui que para reconhecer uma civilização completa, para a gente dizer que aquilo é uma civilização que está completa, o desenvolvimento será moral. O que nós temos visto aí? Nós não estamos nos vestindo como os antigos selvagens, mas agimos muitas vezes como tais, como selvagens. Parece que acabamos de sair lá, né, de um processo anterior do espírito, do princípio inteligente, e entramos dentro de um carro cheio de possibilidades ali de progresso, né, de invenções. E por isso não sabemos nem nos portar ali dentro, só sabemos dirigir, mas muitas vezes não sabe se portar, não sabe finalidade, não respeita o outro. Então nós vamos ver esse antagonismo de tanto desenvolvimento em vários setores, e vamos ver a questão moral tão deficiente. Então o reino de Deus não vem com aparência, porque está tudo iluminado, porque tudo é edificado em termos de cimento, não. O reino de Deus não vai vir com aparência. Enquanto nós estivermos com essa questão em desalinho moral. Nessa questão que ele dá a 793, em que Kardec perguntou, né, que indício se conhece uma civilização completa, e os espíritos falaram, né, que enquanto não tivermos todo o desenvolvimento moral, seremos povos esclarecidos. É a primeira fase da civilização. Parabéns. Então nós estamos na primeira fase da civilização. Somos povos esclarecidos. Temos a ciência bem desenvolvida. É uma fase. Ele está falando aqui de coletividade, desenvolvimento coletivo. Vamos reparar bem isso. E a nota de Kardec, né, o que vem após, é muito importante. Vou reler para vocês. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais desconhecidos do homem no estado primitivo. Então ele está falando aqui de uma civilização, o que nós estamos, né? Nós estamos num processo de transição social, transição de geração, de civilização. E por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural necessário que traz consigo um remédio para o mal que causa. Isso já sabemos. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar algum dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. Então nós vamos olhar lá para trás. Hoje a gente fala, né, como o próprio Kardec tinha falado no Evangelho segundo o Espiritismo, o duelo. O duelo é uma coisa do tempo da barbárie que foi banido, pelo menos das boas sociedades. Então, ainda existe o duelo de língua verbal, existe, mas já não é mais aquele de capa e espada. Então aquilo ficou lá no passado, né? Ficou muitas vezes contado como uma história, uma lenda, mas que existiu. Então, da mesma forma, determinadas legislações muito severas também vão desaparecer na medida
que não tem mais utilidade, porque seremos não só criaturas esclarecidas, mas criaturas humanizadas, civilizadas, no sentido da palavra verdadeira. E ele fala aqui de duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social. Vamos lembrar, sempre a gente se lembra de algumas nações, né, que a gente fala, chegou ao ápice da escala social. Somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça, menos orgulho. Onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade. Onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Onde menos enraizados se mostrem os preceitos de castas e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem, e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre um amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista o menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Mais atual? Impossível. É só observarmos essas questões na acepção do termo e colocarmos assim em revista as sociedades que acreditamos estarem completamente civilizadas. Cada um que faça a sua colocação, a sua observação, entendendo que estamos ainda numa primeira fase, um processo de transição, e com o esforço de todos nós iremos caminhar e progredir, quer espíritos imortais de uma forma individual, assim como a coletiva, a sociedade em que nos abrigamos. Por afinidade, certamente. Vejamos então como cada um de nós pode ajudar esse desenvolvimento mais rápido. Que Deus nos proteja. Que Deus proteja as nossas casas, nossas famílias, que proteja os nossos países, para que tenhamos a certeza de implantar no planeta Terra o reino de Deus, junto aos mansos e pacíficos. Muita paz, muita doçura e muita confiança em nossos corações. Graças a Deus.